Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, passando de imediato ao item 1 da pauta, que é o projeto de lei complementar número 18, mensagem 097, que recebeu na sessão anterior o parecer favorável do deputado Alexandre Cury. De igual maneira, este projeto foi concedido vista ao deputado Caíto Quintana e a diversos senhores deputados. Eu consulto se algum deputado tem algum voto em separado, algum comentário. Senhor presidente, não tenho voto em separado. Com a palavra o deputado Pastor Praxic. Não tenho voto em separado, senhor presidente, senhores deputados, mas gostaria de aproveitar a oportunidade de registrar aquilo que eu defino como uma crítica construtiva. E me permito, os nobres pares, fugir um pouco da esfera constitucional e legal, mas para deixar registrado, e acredito que em meu nome em especial, mas talvez alguns outros pares tenham a mesma visão que esse parlamentar, de alguns pareceres da PGE que, ao meu ver, são mal acabados e infundados. Então, aproveitando que nós temos muitos membros da PGE presentes, que ecoe aos demais integrantes. Por exemplo, o projeto de lei 839 de 2011, de minha autoria, autoria do deputado Hermas Brandão, que aqui está, cuja súmula dispõe sobre a obrigatoriedade de especificação e divulgação da quantidade de calorias, presença de glúten e lactose nos cardápios de bares, restaurantes, hotéis, fast foods e similares. Hoje, lei, sob o número 17.604, mas que foi vetada pelo governador, o veto número 17 de 2013. O artigo vetado foi um veto parcial aposto sobre as disposições do artigo 3º do projeto de lei acima mencionado, que diz, abre aspas, o Poder Executivo regulamentará a presente lei. Fecha aspas. Nas razões do veto, disse, o não acolhimento ao referido artigo decorre de razões de interesse público, pois, no caso em exame, embora a matéria de fundo possa também ser de iniciativa legislativa de membro do Poder Legislativo, a disposição prevista impõe obrigação ao Poder Executivo, determinando a obrigatoriedade de regulamentação da lei e observando o princípio da separação dos poderes, normatização de índole constitucional. Esses são os motivos que me levaram a vetar, parcialmente, o projeto de lei em epígrafe, cujas razões submeto à apreciação dessa Assembleia Legislativa. Bom, com todo o respeito, senhor presidente, não tem cabimento ficarmos silentes diante da argumentação da nobre Procuradoria-Geral do Estado, tendo em vista que a prerrogativa constitucional do Estado, democrático de direito, que nos ensina em seu artigo 5º, no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Logo entendemos que o excelentíssimo senhor governador do Estado foi induzido a erro, e não é a primeira vez, por meio de sua procuradoria, pois vetou um artigo de suma importância para a efetividade da lei em comento. Certamente tal veto deixará uma lacuna nesta e em outras leis que forem observadas sob a mesma ótica, haja vista que o princípio da separação dos poderes visa a concretude e o pleno funcionamento das leis em nosso ordenamento jurídico. Ademais, a Constituição Estadual preconiza em seu artigo 71, parágrafo 1º. Se o governador julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, ao contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas o presidente da Assembleia Legislativa os motivos do veto. Bom, não nos parece razoável, senhor presidente, dizer que a referida lei é parcialmente diversa do interesse público.
como que eu posso parcialmente ser contra o interesse público? A norma versa tão somente sobre interesse público, vez que ele encontra-se implícito em toda e qualquer lei que defenda os direitos inerentes ao consumidor. E, por fim, reforçamos nosso entendimento de que é da competência do Poder Executivo fiscalizar o cumprimento das leis, bem como colocá-las em prática. Corroborando com esse entendimento, elencamos abaixo os outros exemplos de pareceres da referida Procuradoria que não nos convencem em seus argumentos técnicos jurídicos. Vou dar o segundo exemplo. Projeto de Lei 936, de autoria do deputado André Bueno e do deputado Paranhos. Obriga os supermercados e demais estabelecimentos similares a divulgarem em destaque a data de vencimento dos produtos incluídos em todas as promoções especiais lançadas por esses estabelecimentos. Hoje lei, sob o número 17.478 de 2013, mas foi vetada com o número 3 de 2003. Os artigos vetados, o mesmo, o terceiro e o parágrafo único. Ocorre que o referido projeto de lei teve seu artigo 3º, seu parágrafo único, vetado. Contudo, ressaltamos que a lei, sem o efeito coercitivo, torna-se inócua. Se não tem como impor uma sanção, puxão de orelha, pelo menos, para que serve a lei? Para nada. Terceiro exemplo, projeto de lei número 882, de 2011, de autoria do deputado Anibele. Súmula. Institui a política de valorização do artesanato. A lei foi promulgada, sob o número 17.600, de 2013. Veto, número 16, de 2013. Os artigos vetados foram o artigo 2º, 5º, 6º, 7º e 8º. Apenas o artigo 2º foi mantido na lei. Nesse caso, observamos que o entendimento da Procuradoria foi equivocado, vez que, em seu parecer, demonstrou que o parlamentar estava criando uma profissão. Inclusive, discutimos amplamente aqui nessa comissão. No entanto, o projeto de lei apenas trouxe diretrizes e conceituou os diversos tipos de artesanatos existentes em nosso Estado. Não foi criada uma profissão, nem regulamentou-se a mesma. Sendo assim, não há que se falar em inconstitucionalidade face ao artigo 22 da Constituição Federal, que diz: compete privativamente à União legislar sobre organização do Sistema Nacional do Emprego e condições para o exercício de profissões. Ademais, a emenda do Supremo Tribunal Federal, citada nas razões do veto, aduz que é inconstitucional a lei distrital ou estadual que disponha sobre condições do exercício ou criação de profissão, que não é o caso em tela. O quarto, e penso que o último exemplo, senhor presidente, projeto de lei número 7, de 2012, autorias, deputado Hermas Brandão Júnior. Dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas que utilizam o e-commerce como hospedagens em sites da internet e que tenham matriz ou filiais no Estado do Paraná, inserirem em seus sites os respectivos endereços, telefones e dados cadastrais completos. A lei, hoje lei, número 17.454, 2013, e a observação, pasmem, senhores deputados, não teve nenhum artigo vetado. Aqui está o exemplo prático de 2 pesos e de 2 medidas. Ao contrário, nota-se que o artigo 3º originalmente dizia: o Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 120 dias. Contudo, o projeto de lei sofreu na CCJ pequena alteração, passando a constar: o Poder Executivo regulamentará a presente lei, idêntica a tantos outros, inclusive de minha autoria e de outros. Deputado, qual é a data desse projeto? 2013. Ele foi de 2012 e transformado em lei em 2013. Portanto, extremamente recente. Não, mas o parecer na Casa Civil do procurador é de 2013? Sim. Assim, respeitosamente, pergunto: por que também não foi vetado o tal artigo? Ou melhor, por que se vetam os projetos de lei em que seu bojo contém um artigo com o mesmo conteúdo? Então, senhor presidente, pelos motivos expostos, pedimos respeitosamente que os senhores procuradores observem com mais atenção os projetos de leis que são encaminhados para análise, a fim de evitar equívocos
e, consequentemente, danos até irreversíveis aos cidadãos paranaenses. É claro, senhor presidente, eu não posso generalizar. Inclusive, já ocupei a tribuna falando sobre esse assunto, que em todo e qualquer segmento organizado existem bons e maus, existem os mais dedicados e os menos dedicados. Então, fica aqui o registro apenas de uma observação, ou, como disse no início da minha fala, uma crítica construtiva. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Claro que permiti, e nem faria diferente com Vossa Excelência, que saísse do tema, não é? Até porque nós estamos analisando a constitucionalidade do projeto, mas sendo o deputado pastor Praxic quem é, e sempre a maneira firme e coerente com que adota as suas posturas aqui na casa, nós todos ouvimos aqui com muita humildade a colocação de Vossa Excelência. Com a mesma humildade, pastor, que eu sou obrigado a concordar com Vossa Excelência em gênero, número e grau. E quero crer que se cada um de nós aqui lêssemos pelo menos 4 ou 5 desses desvios jurídicos que ocorreram da Procuradoria, nós passaríamos a tarde aqui. Aliás, estamos notabilizando o deputado Tadeu Venere nesta casa, em virtude dessas mensagens que vêm do governo e por questão de erros jurídicos e com a vigilância do deputado Tadeu Venere, os projetos vão e voltam 2, 3 vezes, o que, sem dúvida nenhuma, o enriquece jurídica e politicamente, sem dúvida, a todo instante. Mas o momento que nós estamos agora é discutindo a constitucionalidade do parecer favorável do deputado Alexandre Cury, que foi favorável, e, um minutinho só, deputado, foi concedido vista a todos os deputados, e me parece que ninguém tem um voto em separado, e eu posso colocar em votação. Senhor presidente. Pois não. O deputado Alexandre Cury. Não, apenas para manter o meu voto favorável e para colaborar com o discurso do deputado Praxic, até para não generalizar. Claro, porque ele foi muito claro, deputado. Vossa Excelência tem toda a razão de fazer as suas colocações, mas para deixar bem claro que são procuradores lotados na Casa Civil, que no entendimento de Vossa Excelência é de que todos os projetos vão à Procuradoria. Não, são procuradores lotados na Casa Civil. Vossa Excelência tem todo o direito de fazer as suas reclamações e acho pertinente até o líder do governo levar as suas reclamações. Apenas para não generalizar, porque tem vários procuradores aqui presentes de que estão lotados na Casa Civil, os procuradores. Com a palavra, e o meu parecer, mantenho favorável. Com a palavra, o deputado Tadeu Venere. Senhor presidente, eu, por uma razão já explicada à Casa e a Vossa Excelência também, não estive na última sessão. Nós estávamos numa negociação que estava sendo feita lá em Capitão Leônidas Marques com a empresa Neoenergia, que constrói, aliás, que é proprietária da usina Baixo Iguaçu, mas o deputado Elton Welter solicitou vistas a esse projeto, assim como também o deputado Caíto Quintana, e 2 situações aqui eu gostaria apenas, primeiro, de consultar o relator e depois de fazer uma ponderação, que, aliás, já fiz aqui, cumprimento os procuradores, e os procuradores estão aqui, mas já fiz a eles e a elas também. A primeira, deputado Alexandre Cury, nós havíamos questionado a questão do ordenamento de despesas. Na última reunião, os procuradores procuraram e citaram que haviam entregues ao senhor o impacto orçamentário. Eu só pergunto se Vossa Excelência tem anexado esse impacto ao projeto, porque se ele for, obviamente, sem impacto, nós não poderíamos como votar. Eu não tenho impacto comigo, mas se Vossa Excelência quiser, eu anexo ao projeto. Não, eu acho... Está no meu gabinete. Ele tem que estar anexado ao seu parecer. Nós temos o parecer do secretário da Fazenda, do secretário de Planejamento. Vossa Excelência não estava na última reunião. Acabei de falar que não. Então foi lido do secretário de Planejamento e do secretário da Fazenda. Deputado Se Vossa Excelência quiser, eu faço novamente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, muito deputado nervoso. Nereu É que Moura. o deputado Tadeu. Com a palavra, o deputado Nereu Moura. Deputado Tadeu, o deputado Welter fez aqui verbalmente
uma justificativa de voto. Ele disse que ia votar favorável porque o projeto estava perfeito. Inclusive, o deputado Welter não pediu vistas. Não. Ele se manifestou aqui no microfone favorável à matéria. Como eu não sou deputado Welter, Vossa Excelência, eu faço a leitura. Não, Vossa Excelência tinha dito que o deputado Welter tinha falado isso, ele não falou. Deputado Nereu, calma. Não sei por que tanto nervosismo, porque os procuradores estão aqui. Vossa Excelência não está brincando. Nós estamos numa comissão da Constituição e Justiça. Por favor, Vossa Excelência, me trata com respeito. Eu estou tratando com respeito, não lhe dei a parte. Só um minutinho, deputado Sena. Com a palavra, deputado Tadeu Venere. Estou colocando que nós havíamos solicitado que fosse anexado. Só estou fazendo esta pergunta a Vossa Excelência. Está anexado ou não? Está anexado o parecer do planejamento do secretário da Fazenda. Ótimo. Está anexado. Agora, não há impacto. Se Vossa Excelência quiser, eu faço a leitura do ofício encaminhado para o secretário da Fazenda. Senhor presidente, pela ordem. Estou falando pela ordem. Eu quero crer que nós podemos encerrar a discussão e colocarmos em votação. Segunda questão. Nós conversamos com os procuradores, quando nos procuraram, e agora também aqui, o projeto mantém, e colocamos os procuradores que gostaríamos de discutir isso aqui no mérito, senhor presidente, portanto não agora, mas no mérito, o artigo 5º, ele fica extinto o pagamento de prêmio de produtividade, que aliás é um debate que nós fizemos aqui em 2011, aliás, 2006, 2005, quando veio esse projeto para cá, prêmio de produtividade aos procuradores do Estado, passando o artigo 2º da Lei 14.234, de 26 de novembro de 2003, a vigorar com a seguinte redação, e da redação. No nosso entendimento, é preciso que fique explícito, porque o parágrafo único diz o seguinte, o Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado poderá aplicar em despesas de custeio até 70% dos recursos arrecadados. O que nós colocamos aos procuradores, deputado Alexandre Cury? Que não há nenhuma contrariedade do ponto de vista legal e nem tampouco do entendimento com os procuradores. Que esteja explicitado que estes 70% que estão aqui não podem ser, a qualquer título, colocado como era o prêmio de produtividade, ou seja, distribuído ou redistribuído entre os procuradores. Porque senão nós estaríamos fazendo duas vezes, criando duas vezes o mesmo benefício. Um reajuste conforme está aqui, porque houve a extinção dos casos em comissão, e não explicitando, abrindo, eu não digo que agora, ou num tempo pretérito, mas abrindo a possibilidade para que, por um entendimento diferenciado, possa ser pago a outro título um prêmio de produtividade. Então, Vossa Excelência, obviamente, nós concordamos com a constitucionalidade e certamente poderemos apresentar uma emenda no mérito para fazer essa correção. Senhor presidente, Vossa Excelência já fez a pergunta e a resposta ao mesmo tempo. Senhor presidente, apenas para que não haja nenhuma dúvida, o deputado Tadeu não estava na última reunião da CCJ, nós temos uma emenda modificativa ao projeto de lei complementar, que na semana passada estava incluída a retribuição pelos exercícios das funções, bem como pelo exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, e hoje, nesta emenda, temos uma modificação do artigo 13, que ficam revogados a lei complementar número 51, de 18 de janeiro de 1990, o artigo 52 da lei complementar número 26, de 30 de dezembro de 1985, o inciso 16º do artigo 13. Porque estava revogando o artigo 13, nós apenas estamos dizendo que fica revogado o inciso 16º do artigo 13. Uma pequena alteração nessa lei, nessa emenda modificativa. Senhor presidente, para... Com a palavra, deputado. Sim, veja só, eu pedi vista dessa matéria na sessão anterior com a seguinte justificativa. E nós estamos vendo que o Estado do Paraná está numa crise econômica grande e não se justificaria dar aumento para os procuradores que, claro, é uma elite do funcionalismo público. E eu conversei com os procuradores que me procuraram para me explicar o projeto. De fato, não vai ter aumento. Vai ter uma mudança na remuneração dos procuradores. Eles vão, a partir de agora, ter salário e não mais não terão mais gratificação. Então, eu concordo com o projeto de lei, não tenho voto separado, apenas corrigindo a questão. E também dizer, senhor presidente, ao deputado líder do governo aqui, o deputado Ademar Traiano, eu acho que uma matéria como essa, ela não pode ser aprovada no afogadilho. Ela tem que vir aqui para que nós possamos discutir. Porque, olha, deputado Traiano, o projeto chegou aqui na segunda-feira e na terça-feira nós já estávamos votando.
é uma matéria de grande interesse e relevância. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, que tem conduzido muito bem essa comissão, de forma democrática, sensata, que matérias de envergadura como essa fosse distribuída aos deputados, para que nós pudéssemos discutir com maior exaustão, a fim de que a gente possa saber o que está votando. Que nós possamos saber o que estamos votando e deliberando com conhecimento de causa. Então, justifico aqui o meu voto aos procuradores que estão aqui, de que, na verdade, o que me moveu naquele momento de pedir o pedido de vista foi no sentido de me inteirar da matéria. Também concordando com a elaboração do pronunciamento do deputado pastor Edson Patrizzi, que é uma crítica, e eu acho que toda crítica construtiva ela deve ser ouvida, porque uma crítica construtiva ela tem o penhor, na verdade, de possibilitar que a gente possa melhorar, possa avançar, possa crescer. E o que o nobre pastor Edson fez foi uma crítica à Procuradoria do Estado, mas uma crítica construtiva para que a Procuradoria possa melhorar nas suas funções. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Adhemar Tayano. Senhor presidente, vou fazer algumas considerações. Primeiro, porque entendo de que esse assunto, mesmo com a presença do deputado Tadeu Venere hoje, talvez não pudesse nem ser motivo de questionamento, porque foi levantado pelo deputado Elton Welter a questão do impacto e, de pronto, nós apresentamos as declarações feitas, à época, na semana anterior, pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. O deputado Welter se deu por satisfeito, dizendo que não teria nenhuma objeção. Com relação ao que propõe o deputado Tadeu Venere, ele tem o tempo legal, quando do processo de votação, em segundo a votação no plenário, de propor a emenda. Essa é uma iniciativa que está assegurada regimentalmente ao parlamentar e ele poderá propor isso se for seu entendimento e, quem sabe, nós possamos conversar sobre o assunto para demovê-lo, inclusive, da ideia. Em relação... A tentativa está aberta. Em relação às críticas do deputado pastor Pradzic, deputado Nereu, eu devo dizer que eu participei de uma reunião com todos os procuradores de Estado na associação, onde eu fiz realmente algumas considerações em razão de projetos que vêm à Assembleia, incompletos, que, aliás, diga-se de passagem, quero fazer um elogio ao meu diretor jurídico da liderança, que tem observado isso muito bem, as correções têm sido feitas, e eu não vou condenar até por inteiro o procurador, porque eles têm uma prática. Na área legislativa, talvez eles não tenham esse domínio ainda, lá na Casa Civil. Costumeiramente, no passado, quem ficava na Casa Civil não eram procuradores, eram advogados, com formação para esta área. De algum tempo para cá, se alterou isso. Então, eu não vou condená-los por inteiro, mas entendo de que Vossa Excelência também tem toda a razão, porque há muita incongruência em relação a alguns pareceres. Eu acho que falta sintonia. Há que se ter esta sintonia com o Legislativo, tanto no momento de elaborar um parecer de veto. Eu acho que seria muito importante, nós já conversamos sobre isso várias vezes com o secretário de governo, para que a gente pudesse ajustar, porque eu percebo que matéria que nós sustentamos aqui, eu tenho que defender o veto lá no plenário. Quer dizer, eu fico numa situação das mais difíceis possíveis, mas eu sou líder do governo, eu tenho que fazer aquilo que o governo me solicita. Então, eu acho que essa crítica ela é prudente, e nós já fizemos essa cobrança, senhor presidente, em relação a isso. Agora, eu acho que o tema aqui, ele teve tempo necessário para ser avaliado. Foi distribuído para todos os deputados a mensagem, tem uma semana, com inclusive essas manifestações dos secretários. O tempo foi suficiente para que a gente analise essa matéria, Nós
Estamos 10 dias hoje, praticamente. Não, sem dúvida. Eu acho que agora o tempo é suficiente e o deputado Nereu Moura está coberto de razão, até porque na mesma esteia ou na mesma esteira dos procuradores, os delegados da Polícia Civil e os advogados do Estado também pensam da mesma maneira no que diz respeito à isonomia. Mas eu tive o cuidado, por isso foi muito proveitosa essa solicitação de vistas. Eu mesmo examinei com cuidado essa mensagem, se necessário for, defendê-la-ei em plenário, porque ela é justa, é meritória e realmente carece, inclusive, até de uma certa urgência por uma questão de tempo, que eu tive o cuidado de ver que nós temos o tempo em virtude do fundo que antigamente existia, o fundo que está sem fundos, inclusive. Mas é importante que essa colocação do deputado Nereu Moura, que questões como essa sejam amplamente discutidas, senão não há razão da comissão existir. Mas eu acho que discutimos bastante a matéria e colocamos em votação o parecer do relator, deputado Alexandre Cury, que foi favorável. Os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator permaneçam como se encontram, os que forem contrários que se manifestem. Está aprovado. Item 2. 2 emendas de plenário ao projeto 327, autor da bancada Poder Executivo. As emendas são da bancada do PT. Houve um parecer contrário do deputado Ademar Traiano e foi concedido vista ao deputado Caíto Quintana, que não se encontra presente, o deputado Elton Welter e o deputado Fernando Escanavaca. Com a palavra o deputado Tadeu Venere. Não. Deputado Escanavaca, não. Também eu tenho voto separado, presidente. Senhor presidente, não sei se o deputado Escanavaca tem voto separado, porque é só sobre a emenda. Só tem uma ponderação, senhor presidente. Nós fizemos a emenda, na realidade, essa emenda que impedia a subcontratação. Eu consultei a nossa assessoria jurídica, tão brilhante quanto a assessoria jurídica do líder do governo, certamente bem mais bonita, mas tão brilhante quanto. E a informação que nós temos, senhor presidente, é que no projeto já prevê que não possa haver subcontratação. A pergunta que eu faço é, obviamente, que nós faremos isso no debate, senhor presidente, mas apenas para justificar por que nós fizemos a emenda. Porque hoje, até onde nós sabemos, esse projeto vem em função, inclusive, da prestadora de serviço FENASEG, a Federação Nacional de Seguradoras Privadas, seguro privado de capitalização, ter terceirizado ilegalmente a prestação de serviço para a GRV Solutions, coisa que já vem acontecendo há bastante tempo. Eu diria que quando nós fizemos a CPI da Copel aqui, inclusive, já tínhamos alguma informação a respeito da GRV Solutions. A única pergunta que nos cabe é se o Estado entende que há uma ilegalidade, portanto, está remetendo um projeto de lei para cá para corrigir essa ilegalidade, o que nós louvamos. A pergunta é quais serão as sanções, e a Procuradoria está aqui, inclusive, poderá talvez depois tomar a iniciativa, quais serão as sanções aplicadas à FENASEG por ter terceirizado. Porque senão nós descobrimos depois de 15 anos que a porta foi arrombada. E eu não estou falando que é deste governo, inclusive porque ele começa com governos anteriores. Mas, obviamente, se há o mérito de corrigir esta imperfeição legal, há também a necessidade de se dizer quais serão, se houverem, as punições aplicáveis nesse caso, porque nós estamos, obviamente, diante de uma situação absolutamente ilegal. Só essas ponderações, senhor presidente, até para justificar por que nós não trouxemos voto separado com relação à nossa emenda. Perfeitamente. Coloco em votação o parecer do deputado relator Ademar Traiano. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item número 3 da pauta... Voto contrário, senhor presidente. Com voto contrário do deputado Péricles de Mello e do deputado Tadeu Venere. O item 3 da pauta são 3 emendas de plenário ao projeto de lei 146, de autoria do Poder Executivo,
Tem uma emenda do deputado Rasca Rodrigues, outra da bancada do PT e outra do deputado Ademar Traiano. O relator, deputado Pedro Lupion, relatou na sessão anterior parecer favorável à emenda número 1 e parecer favorável à emenda número 3 e parecer contrário à emenda número 2. Naquela oportunidade, o deputado Elton Welter solicitou vista. Eu consulto, então coloco em votação o parecer do relator, que é favorável às duas emendas e contrário à segunda emenda. Se os deputados forem favoráveis, permaneçam como se... Senhor presidente, apenas um registro. Com relação à emenda do deputado Rasca, eu vou votar pela constitucionalidade, mas já vou deixar claro que vou encaminhar pela rejeição, até porque ela prejudica o Estado. Esse valor de 4% hoje vai para um fundo do Estado e não para a Procuradoria, vai para o Caixa do Estado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o deputado apenas respondendo ao líder Traiano e, inclusive, concordando com a sua opinião, como relator na Comissão de Constituição e Justiça, eu sou obrigado a acatar a constitucionalidade da emenda. Então, realmente, na questão de mérito, nós vamos discutir isso em plenário, mas a constitucionalidade é inegável. Eu acho que ficou bem clara a posição de ambos. Portanto, coloco em votação o parecer do relator. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Voto contrário, nosso senhor presidente. Voto contrário do deputado Tadeu Venere e do deputado Péricles de Mello. O item número 4 da pauta, projeto de lei 423, o relator, deputado Alexandre Cury, tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 423/2013, autor Poder Executivo, mensagem 101 de 2013, objetivo autorizar o Poder Executivo a efetuar a reversão do imóvel ao município de Ortigueira. Nós opinamos pela aprovação em virtude da sua constitucionalidade e legalidade, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Deputado Escanavaca, deputado Ademar Traiano relata o item 5º da pauta, projeto de lei 422. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, aqui, antes de relatar o projeto, eu faço questão de fazer uma consideração aos autores desse projeto, o deputado Nelê Prevô, César Silvestre Filho, que já não está mais aqui, deputado Reni Pereira, hoje prefeito, e André Bueno, que discutiram amplamente iniciativas suas aqui nessa casa, né, propuseram esse projeto de lei e que, na sequência, ele foi vetado pelo governo em função de que havia renúncia fiscal e, como tal, não cabe ao parlamentar legislar sobre tema onde haja renúncia fiscal. E aí, como a ideia é brilhante, o governo absorveu e reenviou uma mensagem, né, que nós vamos relatar agora, e é importante que a gente diga isso até para quem está nos assistindo, para valorizar aqueles que tiveram a ideia de propor essa iniciativa, onde as empresas poderão destinar nos projetos desportivos, sempre respeitando os percentuais de 0,01 a 3% do saldo devedor do ICMS, como incentivo à prática desportiva no estado do Paraná. O projeto está devidamente dentro do aspecto legal, constitucional, e o nosso parecer é favorável, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora sim, o deputado Escanavaca relata o item 6 da pauta, emenda de plenário substitutiva ao projeto 359. O autor da emenda é o deputado Ademar Traiano, projeto de autoria do Poder Executivo. Deputado Escanavaca, com a palavra. Projeto de lei 359/2013, autor Poder Executivo, altera a redação do artigo 1º da Lei 16.244, de 22 de outubro de 2009,
acrescentando-lhe o parágrafo 9º e 10º, no seu parágrafo 3º do inciso 7º. Desta forma, senhor presidente, verifique-se que o substitutivo geral apresentado encontra-se em consonância com delimitantes constitucionais, haja vista haver reação direta com o projeto inicial, não encontrando óbice para o seu prosseguimento, devendo a mesma ser aprovada. Diante do exposto, uma vez obedecido o trâmite legal, opina-se pela aprovação da presente emenda substitutiva geral de plenário, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram, está aprovado. O item 7, deputado Nereu Moura, relata o projeto de lei 427, de autoria do Tribunal de Justiça. Vossa Excelência, deputado Nereu, tem a palavra. Senhor presidente, projeto de lei do Tribunal de Justiça transfere a comarca de Marechal Cândido Rondon da jurisdição da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da comarca de Foz do Iguaçu para a jurisdição da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da comarca de Cascavel. O projeto veio amparado com um impacto financeiro, é legítimo, constitucional, por isso o meu parecer é favorável. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. O item 8 da pauta, o relator deputado Hermas Brandão Júnior relata a emenda de plenário ao projeto de resolução 17. O autor da emenda, o deputado Escanavaca. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, o presente parecer a emenda do plenário, com emenda modificativa, possibilidade, conforme artigo 137, 138 e 141 do Regimento Interno da LEP. Meu parecer é pela aprovação desta emenda. Em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Deputado Hermes Brandão Júnior relata também o item 9º, que é uma emenda da Comissão de Ecologia, de autoria do deputado Péricles de Mello, projeto 558. Senhor presidente, senhores deputados, o presente projeto de lei com emenda modificativa. Oitavo. Não, é o 9º. Oitavo, né? Não, 9º. A 9º? No meu está o 8º aqui. Ah, perdão, é verdade. É o 9º. Né? É o 9º, senhor presidente. Onde inclui farmacêutico com pós-graduação em gestão e ou engenharia ambiental. Meu parecer é pela aprovação da emenda modificativa e substitutivo geral. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram, está aprovado. Deputado Tadeu Venere relata o item 10 da pauta, projeto de lei 249, de autoria do deputado Evandro Júnior. Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, o projeto de lei 249/2013, deputado Evandro Júnior, na súmula dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que fornecem serviço de TV por assinatura compensarem por meio de abatimento ou de ressarcimento ao assinante que tiver o serviço interrompido ou receber velocidade abaixo da contratada e da outras providências. Nós entendemos, senhor presidente, que o projeto padece de inconstitucionalidade, inclusive porque há já um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade, serviço de telecomunicações e internet, cobrança de taxa para o segundo ponto de acesso, artigo 21, inciso 11º e 22º, inciso 4º da Constituição da República, competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Inconstitucionalidade formal da lei distrital, no caso, número 4.116/2008, ação julgada procedente 21, 11 e 22, parágrafo 4º, Constituição 4.111/61, lei distrital, segue o nome da lei, proíbe as empresas de telecomunicações de cobrarem taxas
para a instalação do segundo ponto de acesso à internet. Apenas para relembrar, senhor presidente, naqueles casos onde a pessoa tem já o serviço e resolve fazer um segundo ponto e que havia uma lei no Distrito Federal proibindo esse segundo ponto. Houve, obviamente, que um questionamento das empresas operadoras e que tiveram um ganho de causa, justamente por entender a ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora deste caso, que é privativo da União. Nós, na mesma compreensão, entendemos que o projeto padece de vício de iniciativa, por ser não ser competência do Poder Legislativo, não podendo prosperar, sendo dessa forma, opinamos pela sua rejeição e pela não aprovação por inconstitucionalidade. O parecer é contrário, senhor presidente. Em discussão? Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Aprovado. Vossa Excelência, deputado Tadeu Venere, relata também o item 11 da pauta, projeto 262, de autoria do deputado Ademir Bier. O deputado Ademir Bier autoriza o Poder Executivo a proceder à reversão dos imóveis doados por município à extinta Fundação de Saúde Munhoz da Rocha. O projeto de lei da palavra do deputado estadual Ademir Bier tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a promover a reversão dos imóveis doados por municípios à Fundação de Saúde Caetano Munhoz da Rocha, eis que esta foi extinta. Em atendimento ao solicitado pela liderança do Governo da Assembleia Legislativa, a secretária de Estado de Administração e Previdência se manifestou arguindo que a maior parte dos imóveis de que trata esse projeto de lei já teve titularidade alterada para o Estado do Paraná, sendo que muitos deles são hoje utilizados por unidades de prestação de serviços públicos estaduais, não necessariamente vinculados à saúde pública. Nesse sentido, cumpre salientar que o projeto que autoriza o Poder Executivo nada acrescenta ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter ordenatório para aquele a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a fazer aquilo que já lhe compete fazer, não atribuindo o dever ao Poder Executivo de usar a autorização, nem o direito do Poder Legislativo de cobrar tal uso. Assim, senhor presidente, nesse sentido, o nosso parecer é pela rejeição do projeto com parecer contrário. Só fazendo um parênteses, senhor presidente, seguindo a mesma compreensão que nós temos tido na CCJ, que projetos autorizativos não prosperam quando não são específicos. Nesse caso, o Poder Executivo não precisa de autorização para reverter imóveis que já são seus, e a Assembleia Legislativa não precisaria fazer isso. Esse é o entendimento. Vai ser contrário. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer do relator. Prejudicado o projeto, rejeitado o projeto. Deputado Turini relata o item 12 da pauta, projeto de lei 122, de autoria da deputada Luciana Rafaim. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, solicitar adiamento para emitir o parecer. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Pedro Lupion. Apenas uma colocação. Eu concordo com a posição do deputado Turini, até porque a Comissão de Agricultura, o Bloco Agropecuário, os demais blocos ligados à área agrícola aqui do Estado, fizemos uma audiência pública sobre esse projeto e houve um acordo com o líder do governo, o deputado Traiano, de que o governo do Estado enviará uma mensagem acerca desse tema. Até tinha solicitado à deputada Luciana e sua assessoria que fizesse uma comunicação ao presidente da comissão, a Vossa Excelência, para que retirasse de pauta esse projeto, até porque ele será prejudicado pela mensagem que virá do Poder Executivo. Então, apenas botar esse posicionamento e acredito que até a próxima sessão nós teremos esse documento para retirar esse projeto. Perfeito. Eu não recebi nenhum comunicado, senhor presidente, apenas palavra, deputado uma solicitação, deputado Pedro Lupion. Desculpe, não entendi. Vossa Excelência afirmou que até a próxima sessão nós já teremos um pedido de retirada ou o envio do projeto? O pedido de retirada. O projeto nós estamos agora iniciando as tratativas com a ADAPAR, com a Secretaria de Agricultura, para elaborar uma mensagem aos modos do que foi feito com a lei do cooperativismo. Pública. Lembra que juntamos todos os projetos? Eu pergunto a Vossa Excelência, porque obviamente que Vossa Excelência tem a sensibilidade o tempo de entender porque é a sua área. Não, sem dúvida. Mas nós tivemos, há poucos dias atrás, senhor presidente, a vinda de pessoas aqui na região do deputado Ademar Traiano e deputada Luciana. Vossa Excelência, inclusive, fez uma intervenção em plenário nesse sentido, que o problema é muito mais grave do que nós que estamos aqui em Curitiba podemos
talvez vislumbrar. Não sei se Tadeu, talvez coubesse ao deputado Ademar Traiano, um pedido que nós fazemos, e o deputado Ademar Traiano já se mostrou, inclusive, favorável a isso, senhor presidente, acelerar esse pedido para que o governo mande o projeto para cá. A preocupação, deputado Tadeu, é que o projeto, aos modos do que a deputada Luciana apresentou, é inconstitucional. Nós não teríamos como aprová-lo aqui nessa comissão, então a gente precisa acelerar os trâmites com o governo para enviar uma mensagem. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Turini. Só para esclarecer, nós já temos aqui a manifestação da Secretaria da Agricultura, da ADAPAR, da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Finanças. Até no início da sessão falava com o líder do governo, para que a gente possa conversar, porque o projeto, na verdade, é um projeto de um alcance importante, alcance social grande na área da saúde, mas ele tem visto iniciativa. Então, era importante que realmente pudesse haver aí um entendimento para vir uma mensagem, talvez, do governo. Mas as manifestações das diversas secretarias já estão aqui. Passamos ao item 13 da pauta, com a palavra o deputado Ribas Carli, projeto de lei 300, de autoria do deputado Plauto Miró. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei número 300 de 2013, do deputado Plauto Miró Guimarães, altera dispositivos da lei estadual número 8.927 de 88, que dispõe acerca do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de qualquer bens de direitos. Foi baixado em diligência à Secretaria da Fazenda, a qual posicionou-se de forma contrária ao anteprojeto de lei, na qual concluiu que não há como medir eventual impacto orçamentário ou financeiro na concessão do benefício proposto, pois não se pode aferir sua aplicação a casos práticos. E o projeto de lei do deputado Plauto não veio com a tabela do impacto financeiro. Por isso, somos pela não aprovação do presente projeto. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. Concedo a palavra ao deputado Fernando Escanavaca para que relate os projetos de número 30 em diante. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, projeto de lei 560/2012. Ah, não. Esse aqui não está fora da ordem. Projeto de lei 426/2013, autor deputado Stephanie Júnior, declara de utilidade pública o Instituto Cidade Júnior, com sede e fórum no município de Curitiba. Parecer favorável, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 416/2013, autor deputado Mauro Moraes, declara de utilidade pública a rede feminina de combate ao câncer de Rio Negro e Mafra, com sede e fórum no município de Rio Negro. Parecer favorável, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 420/2013, autor deputado Alexandre Cury, declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Homens e Mulheres que Amam e Realizam. Parecer favorável, senhor presidente. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 341/2013, deputado autor Neyley Prevot, declara de utilidade pública o Centro de Avaliação Diagnóstica Educacional de Paranaguá, CADEP, com sede e fórum no município de Paranaguá. Parecer favorável, senhor presidente. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 388/2013, autor deputada Luciana Rafaim, declara de utilidade pública a Associação Real Lince de Ginásticas e Artes Marciais, com sede e fórum no município de Francisco Beltrão. Parecer favorável, senhor presidente. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O item 35 da pauta, o relator deputado Tercílio Turini, projeto de lei 425. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, projeto de lei 425, de autoria do deputado Gilberto Martins, declara de utilidade pública estadual o Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, com sede e fórum no município de Londrina, instituto bastante conhecido na área de saúde e educação, preenchido todos os requisitos, parecer favorável.
Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente sessão, marcando outra para a próxima terça-feira, a hora regimental, levanta-se a sessão.